Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje. Eu, pastor Fábio, estou aqui para trazer um devocional para você especial. E o nosso devocional de hoje vai ter como tema: Não me curvarei às ideologias mundanas. Repetir: não me curvarei às ideologias mundanas. Pastor, o que são as ideologias? São as ideias, os planos que o mundo mundano, quando eu falo mundano, a gente fala desse sistema que não tem nada de Deus, que tem planos apenas planos diabólicos, planos satânicos, para poder muitas vezes manipular você, manipular o que você pensa, manipular o que você faz, manipular sua casa, manipular sua família, manipular tudo o que eles puderem manipular para sempre poder conduzir vocês no caminho que eles querem traçar e não o qual Deus colocou para você seguir livremente. Ok? Então, a nossa mensagem hoje vai estar baseada no livro de Daniel. Nós vamos falar sobre Daniel, sobre esse tema, não me curvarei às ideologias mundanas. Ok? E antes de eu começar, claro que eu vou convidar você para que você possa se inscrever em nosso canal e que você possa nos ajudar, nos apoiar de uma maneira muito simples. Basta você curtir, comentar e compartilhar. Você nos ajuda a destravar as recomendações do YouTube. Porque eu só consigo destravar essas recomendações do YouTube quando você também passa a curtir, comentar e compartilhar. O YouTube entende, se alguém gostou, então eu vou compartilhar, porque também alguém vai gostar. Então você compartilhando, curtindo e comentando, faz também com que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos para mais pessoas. E assim nós alcançamos mais e mais pessoas. Se você não fizer isso, o YouTube também não faz. Ok? Então eu peço para você, gentilmente, é gratuito, não paga nada. Curta, comente, compartilhe e ajude a gente a romper com esse algoritmo. Bom, então vamos lá para o nosso primeiro texto, queridos, que eu quero trazer sobre esse tema: não me curvarei às ideologias mundanas, o livro de Daniel. E você vai entender o porquê que eu trouxe esse texto. Nós vamos estar lendo Daniel capítulo 1, versos 6 a 16, primeiramente, e nós vamos aqui meditar sobre essas situações de ideologias, sobre o que é mundano, naqueles tempos, trazendo para o nosso tempo, para que a gente possa refletir melhor. Bom, então vamos lá. Então Daniel capítulo 1, verso 6 a 16, diz assim. Deixa eu colocar na tela aqui, para que você possa acompanhar comigo. Diz assim: entre esses encontravam-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então Daniel disse ao encarregado que o chefe dos oficiais designara para cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, pareciam mais saudáveis
e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava legumes. Vamos entender aqui o contexto desse texto, querido. Primeiro, Jerusalém tinha sido levado ao exílio por Nabucodonosor, na Babilônia. Lá Nabucodonosor deu ordens para que tirassem, para que fossem sequestrados e trazidos para o reino dele, homens de boa aparência, de boa índole, de boa educação, da família real. Ou seja, quem que eram esses jovens que eles iriam trazer? De boa aparência, de boa educação, príncipes. Então, quando a gente fala de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, nós estamos falando de 4 príncipes que foram tirados das suas famílias e foram trazidos para o reino da Babilônia. Com qual objetivo, pastor? O objetivo de fazer uma lavagem cerebral neles, de inculcar neles uma ideologia mundana. Uma ideologia mundana. Por quê? Colocando na mente deles essa ideologia mundana, esses príncipes que têm uma maior influência sobre o seu povo, depois eles poderiam espalhar essas ideologias, fazendo com que todo o povo se corrompesse e se tornassem parecidos com o povo de Babilônia. O povo da Babilônia era um povo idólatra, politeísta, um povo que servia a vários deuses, um povo promíscuo, um povo que serviam a vários deuses, que inclusive exigiam sacrifícios humanos para poder adorar esses deuses. Sem falar das práticas pagãs, como leitura de mão, leitura de astros, encantamentos, que eles faziam lá. Então a ideia de Nabucodonosor era pegar esses israelitas, criados debaixo do mandamento de Deus, fazer uma lavagem cerebral e inculcar neles as ideologias mundanas. Só que o que Nabucodonosor não contava é que esses jovens não se curvariam às ideologias mundanas de Nabucodonosor. Não se curvariam às ideologias da Babilônia. E nós, dentro desse texto que nós lemos, nós vamos ver que eles não se curvaram. Deus, assim, agiu em favor deles. Por exemplo, o oficial que ficou responsável por eles, por alimentar eles, Deus abrandou o coração dele para que tivesse simpatia pelos jovens e pudessem dar uma comida diferente, legumes e água, ao invés da comida do rei. Assim, se os jovens comessem a comida do rei, eles se curvariam, se contaminariam com as ideologias e com aquilo que a regra da Babilônia queria. Deus abrandou e agiu em favor desses jovens que decidiram não se contaminar com as práticas do rei, com a comida do rei. Mas não só isso. Eles foram também levados, queridos, para poder estudar, Esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, deu inteligência para conhecer os aspectos de cultura e de ciência. E além, Daniel teve um dom a mais de interpretar visões e sonhos. E quando, passado um período, o tempo estabelecido, o período estabelecido de estudo, de influência, com o objetivo de inculcar esses jovens, a implantar as ideologias mundanas na cabeça desses jovens, no término disso, foram feitas ali uma experiência. Pegaram ali todos os magos, encantadores do reino da Babilônia e compararam com os jovens. E ao final, perceberam que os jovens eram 10 vezes mais sábios, inteligentes e cultos do que os magos, encantadores, feiticeiros, estudiosos, astrólogos da Babilônia. Por que isso aconteceu, queridos? Por causa do ensino da Babilônia? Não. Porque Deus deu essa sabedoria, entendimento e dom para eles.
E Deus fez isso por quê? Porque eles decidiram não se curvar diante das ideologias mundanas. Deus sempre vai agir, queridos, em seu favor, quando você tomar uma posição de não se curvar diante das ideologias mundanas. Mas tem uma história dentro do livro de Daniel que é muito interessante. Porque quando as ideologias mundanas, elas não conseguem atacar, eles não conseguem influenciar você com as ideologias mundanas, eles vão tentar impor leis, impor regras. E no capítulo 3 de Daniel, nós vamos ver que Nabucodonosor fez uma imagem de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E ele chamou todos os responsáveis ali, os governantes, prefeitos, juízes, tesoureiros, as pessoas mais influentes do reino ali, para poder vir ali e ver a inauguração dessa imagem de ouro. E claro que por trás dessa imagem de ouro está um demônio, óbvio. Por que, pastor, que o senhor fala isso? Porque quando você vai ler o capítulo 3, você vai perceber que foi dada uma ordem e aquele que não se curvasse diante dessa imagem seriam jogados na fornalha de fogo. Ou seja, seriam sacrificados vivos. Era uma lei. Quem não se curvasse seria lançado na fornalha de fogo. E a gente pode estar vendo isso, queridos, no Daniel capítulo 3, verso 4 a 6, para que a gente possa acompanhar aí essa história, um pouquinho dela. E diz assim, ó, verso 4 a 6 diz: Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que é dada a vocês, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será lançado imediatamente em uma fornalha em chamas. Então aqui a gente viu a ordem que Nabucodonosor deu, uma lei. E isso é o que nós podemos ver hoje, nos nossos tempos também. As ideologias mundanas sendo jogadas para cima dos cristãos para poder mudar a ideia de cristianismo. E também, quando isso não for suficiente, vocês vão perceber que já existem as leis para poder se cumprir. Porque se não se cumprir, o cristão será punido. E foi assim com a vida desses 3 jovens, que na verdade o nome deles é Ananias, Misael e Azarias, mas que a mudança, a tentativa de emplacar, de mudar a ideologia, a forma de pensar desses jovens, foram mudados até mesmo os nomes deles. E os nomes deles foram consagrados, todos dedicados a entidades demoníacas, aos deuses que eles serviam. Por exemplo, Ananias foi dado o nome de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias Abidinego e de Daniel Beltesazar. Então foi até mesmo mudado o nome deles. Diante das ideologias mundanas, tudo aquilo que tiver nomes consagrados a Deus, eles mudam para consagrar os deuses deles. Vocês entenderam? Qual é o objetivo? Mudar tudo. Fazer você esquecer que você um dia leu a Bíblia, que você aprendeu sobre Deus, que Deus é contra determinadas coisas. As ideologias mundanas têm essas características. E diante disso, queridos, Sadraque, Mesaque e Abidenego, eles não quiseram, não se prostraram diante dessa imagem. E claro que Nabucodonosor ficou furioso por causa disso. Vamos ler o verso 14 ao verso 18 do capítulo 3 de Daniel. Verso 14 a 18 vai nos dar uma direção melhor do que se passou. Olha só.
Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, pois, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão lançados imediatamente em uma fornalha em chamas. E que Deus os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha, em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Vocês viram, queridos, o que é um posicionamento? O que eles disseram para Nabucodonosor foi o seguinte: se Deus quiser nos livrar, amém. Se ele não nos livrar, nós vamos continuar sendo obedientes ao que ele nos ensinou, que é não nos curvar diante de nenhuma imagem. De nenhuma imagem, de nenhum Deus. Foi isso que a Sadraque, Mesaque e Abidnego disse ao rei. Disse a Nabucodonosor. E ele ficou furioso. Nabucodonosor ficou muito bravo e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal. 7 vezes mais do que o normal. No entanto, que os oficiais que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha morreram. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados dentro da fornalha, e logo depois, ali, nós vamos ver aquela história maravilhosa onde Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e vê e conta quantos homens tem lá dentro. Ele conta Sadraque, Mesaque, Abidnego, mas tinha um a mais lá. E esse um a mais era, a Bíblia relata, que era com a aparência de um filho de deuses. Por que Nabucodonosor fala assim? Porque ele nunca conheceu Deus. Ele conhecia os deuses deles. Ele tinha experiências místicas com os deuses deles. Então, ele falou que aquele quarto homem que estava ali parecia com uma imagem de um filho de deuses. Em algumas versões da Bíblia, fala como filho do Deus. Mas a versão mais exata, a tradução mais correta, fala sobre a aparência do filho de deuses. Tá? Aonde a Bíblia não nos fala se era um anjo ou se era Jesus, o próprio Jesus. Mas eu, particularmente, pastor Fábio, creio que era o próprio Jesus. Por quê? Porque quando a gente lê toda a Bíblia, e a gente vê todo um contexto, e vê histórias como Davi falando sobre que o próprio Deus desceu e ajudou ele, aonde você vê depois Isaías falando que Deus estaria com eles, passasse pela água, se passasse pelo fogo, eu entendo que era o próprio Jesus pré-encarnado, antes, claro, obviamente, antes dele se encarnar, o Deus se encarnar como homem, na sua pré-encarnação, ele próprio desceu para poder livrar Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Perceba, queridos, Deus não livrou eles da fornalha, Deus livrou eles na fornalha. O que eu entendo com isso, queridos? Eu entendo que não se curvar diante das ideologias mundanas, Deus não vai livrar você do problema, da situação, do confronto, mas vai livrar você no confronto, na situação. Quando você estiver lá dentro, Deus vai permitir que você seja jogado lá dentro daquela situação para poder livrar você daquela situação, mas poder glorificar o nome dele e se mostrar que ele é Deus sobre todo o ser. Não há outro Deus além de Deus, Criador do céu e da terra. Por isso, queridos, essa história é nos contada para que nós possamos nos motivar, nos encorajar a não nos curvar
diante das ideologias mundanas. Essa ideologia que, na verdade, é uma forma de pensar, uma forma de viver, uma forma de tratar, uma forma de criar, da forma mundana e não da forma que Deus nos orienta. Não precisa ser inteligente para saber que Deus nos deixou a Bíblia Sagrada e por isso a Bíblia ela é odiada por todos aqueles que não gostam de Deus. E por isso que a Bíblia Sagrada é tentada a ser atualizada, rasgada, modificada, extraída alguns textos dela. Por quê? Porque a Bíblia ela nos traz direções exatas de como viver da forma de Deus e não nas ideologias do mundo. A Bíblia vai de encontro às ideologias mundanas. E por isso, o mundo nos odeia. Odeia a mim, odeia você e odeia a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos traz caminhos verdadeiros, puros e exatos. As ideologias do mundo vai fazer você adorar aquilo que não deve. Vai fazer você seguir aquilo que não deve, desobedecendo assim a Deus. Então, queridos, eu peço a você que você escreva aí agora na mensagem do vídeo: não me curvarei às ideologias mundanas. Escreva exatamente assim: não me curvarei às ideologias mundanas. Coloca lá nas mensagens do vídeo e isso vai nos ajudar bastante também e vai fazer você gravar essa mensagem na sua cabeça. Amém, queridos? Eu quero agradecer você por ter estado com a gente. Claro que eu vou reforçar para que você se inscreva no nosso canal, para que você curta, comente e compartilhe as nossas mensagens. Tá bom? Vamos orar então, queridos? Poderoso Pai, em nome de Jesus, nós louvamos, adoramos e exaltamos o teu santo e poderoso nome. E pedimos ao Senhor, Pai, que nesse dia o Senhor venha nos fortalecer, nos direcionar, para que nós nunca venhamos nos curvar diante das ideologias mundanas, mas para que nós venhamos sempre tomar uma postura correta, um posicionamento certo, uma decisão correta de servir ao Senhor, independente das situações, servir e adorar somente ao Senhor, nosso único Deus verdadeiro. Guarda-nos e proteja-nos, meu Pai, nesse dia. Livra-nos da mão do maligno, Pai. Guarda a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Até mais, tchau, tchau.